Olá, pessoal, boa noite. Bom, estamos ao vivo oficialmente. Eu já vou me apresentar e apresentar as meninas que estão aqui comigo também. Mas a primeira coisa que eu queria contar para vocês, né, o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a gente está aqui em live para falar da Academia de RH e o tema que a gente está aqui hoje para falar é sobre comunicação de impacto na sua carreira de RH. Mas, assim, são muitas novidades, né? Então a gente está aqui para fazer essa live, para falar desse assunto que é super importante. E essa é uma das lives que a gente tem nessa semana super especial de lançamento da plataforma da Academia de RH. A Academia de RH é um projeto super especial que a gente tem feito em conjunto. E essa semana, quem está aí ao vivo com a gente está podendo acompanhar e conhecer alguns dos profissionais que estão ofertando cursos e formações lá na Academia de RH. E antes da gente entrar, o marketing veio aqui lembrar a gente de avisar que a Academia do RH ela é gratuita e a gente tem diversos cursos que vão estar ofertados lá. Essa semana já tem conteúdo riquíssimo, né? A semana inteira com live, mas também vamos ter lá os cursos com certificados gratuitos para que você possa aí se desenvolver enquanto profissional de RH. E para mim, esse é um projeto muito especial, porque ao longo desse ano eu venho realizando o sonho de trabalhar especificamente com profissionais de RH. Então, quando eu recebi o convite para vir para a Academia de RH, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que assim, é muito importante a gente falar com esse público que trabalha com RH, sou eu, né? Eu sou de RH, é a gente, né? E é incrível a gente ter aí tantos conteúdos focados, porque realmente é uma área onde a gente precisa se especializar e estudar bastante e procurar as nossas referências e conteúdos atualizados. E quando eu entrei na área, era tão difícil achar as nossas referências, né? E hoje a gente está aqui podendo construir esse espaço tão bacana. Então, vocês que já estão aqui conosco, continuem acompanhando, porque dia 12 de novembro é o lançamento oficial da Academia de RH e vocês vão ver todos os conteúdos completos aí. Então, esse é o projeto que a gente veio apresentar. E aí, agora eu queria aproveitar para me apresentar oficialmente, né? Meu nome está aí, mas eu sempre gosto de começar falando que eu sou Karina Mateus. Eu trabalho com gestão de pessoas há 14 anos. Eu sou psicóloga de formação, tenho mestrado em administração, mas sempre trabalhei com RH. Fiz o mestrado em administração por isso, né? Hoje também faço uma especialização em gestalterapia. Trabalhei em todos os cargos possíveis dentro da área de RH, então conheço toda essa trajetória, começar como assistente, virar analista, trabalhar um tempo como tech recruiter, passei em cargos de coordenação, de head da área, e hoje eu trabalho como consultora de gestão de pessoas e mentora especificamente para profissionais de RH. Por isso que eu falei que esse ano eu estava realizando o meu sonho grande, que é trabalhar com formação de profissionais de RH. E aí queria passar para a Letícia e para a Valesca se apresentarem. Vou pedir para a Letícia se apresentar primeiro, vamos em ordem alfabética, e depois eu peço para a Valesca se apresentar também, contar um pouquinho quem vocês são e sobre quais assuntos vocês falam também. Então vamos lá. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse lançamento da Academia de RH. Pessoal, eu sou a Letícia Pacheco, eu sou fonoaudióloga de formação, mas eu digo que eu transcendi a fonoaudiologia. Hoje o que eu faço é ser mentora, treinadora e palestrante na área de comunicação estratégica. Eu trabalho com a comunicação para ação, não é só o falar por falar, é qual que é o meu objetivo e qual ação que eu quero gerar. Seja em mim mesma, quando eu estou me comunicando, seja nas pessoas. Então, quando a gente fala de uma profissão na área de RH, a gente precisa pensar, onde eu quero chegar? Como que eu vou utilizar a minha comunicação para chegar no meu próximo nível? E é sobre isso que a gente vai falar aqui também. Então, muito obrigada pelo espaço. Vai lá, Valesca. Falando em voz, a gente tem que tirar do mudo, né, para poder ser ouvida. Mas muito obrigada, eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada, Karine. Obrigada, Letícia, por dividir esse processo comigo, né, esse momento. Então, estou muito feliz por compartilhar esse momento com vocês. Eu sou formada em comunicação, eu sou relações públicas de formação, então eu vim da comunicação, mas a minha carreira se mesclou com a área de recursos humanos algumas vezes, e eu já trabalhei com comunicação interna, já fui recrutadora, trabalhei com treinamento e desenvolvimento, então um pouco do que a Karina trouxe, de a gente passar por várias áreas, isso fez parte também da minha jornada, e eu vejo muito como um diferencial hoje em dia a gente poder ter
mescla de áreas, né? Então, nós temos uma formação, mas a gente vai agregando áreas diferentes, mas a comunicação continua sendo a minha primeira escolha, minha primeira carreira. Então, eu fico muito feliz por poder estar aqui hoje falando um pouquinho de comunicação, pensando especificamente em profissionais de RH, que a gente fala muito sobre o RH cuidar das pessoas, e eu acho importante a gente olhar para esse lado de cuidar do RH. Então, por isso que a Academia de RH é um projeto que eu gosto muito, eu acredito muito, e estou bem empolgada também para o nosso papo de hoje. Perfeito, muito obrigada. Bom, e a gente já está tendo ali no chat diversos comentários, pessoal dando boa noite, inclusive já fazendo o famoso, dizendo de onde vocês estão falando, muito legal acompanhar por aqui. E a gente já tem pergunta, vou voltar na sua pergunta já, Mirella, mas é isso, o que eu queria dizer antes da gente começar o nosso papo de fato sobre comunicação, é que vocês podem e devem deixar comentários, fiquem bem à vontade para comentarem no chat, que daí eu vou trazendo para cá as perguntas e os comentários de vocês sobre os assuntos também. Eu queria começar perguntando por que a comunicação é importante na carreira. Acho que esse é a primeira pergunta que a gente deveria responder hoje aqui. Então, eu vou passar para que vocês contem um pouquinho por que vocês consideram que a comunicação tem tanto impacto na carreira. Bom, para mim é algo imprescindível. Eu tive muita dificuldade de comunicação, e até trazendo um ponto aqui para o pessoal, desde criança, assim. Eu fui aquela criança tímida, considerada bichinho do mato, que não conseguia se posicionar, não conseguia comunicar. Vim de uma origem muito humilde, né, lá da periferia, em Taboão da Serra. E o que eu percebi? Apesar dos meus pais falarem, Letícia, você tem que estudar muito para ser alguém na vida. Eu fui estudando, fui crescendo, fiz a universidade pública, a Escola Paulista de Medicina e Fonoaudiologia. Em um determinado momento, mesmo estando nessa profissão tão linda que tem a ver com comunicação, eu percebi, não é só saber e fazer um bom trabalho, a gente precisa parecer também, precisa se posicionar e falar, porque senão vem alguém até menos competente do que você e passa na frente, porque aquela pessoa sabe se comunicar, sabe se posicionar melhor. Então, não é também só a parte da fala, da estrutura de fala, de ter coragem de falar, mas é desde o nosso tom de voz, que eu digo que é a psicodinâmica vocal. O que é isso? É o impacto psicológico que eu gero na outra pessoa pela forma como eu falo. Então, não adianta eu chegar aqui, acabei pulando essa parte do meu currículo, mas tenho um mestrado, fiz uma série de coisas, fui estudar fora na Itália, mas não adianta eu chegar aqui e começar a falar, então, tenho mestrado em comunicação, eu tô com a voz falhando, eu tô ofegante. Então, desde esse primeiro pilar, né, do não verbal, que é uma das primeiras coisas que eu trabalho, a gente precisa prestar atenção. Porque senão a gente não vai conseguir ter impacto na nossa comunicação e a gente vai passar ou despercebido pelas pessoas, ou pior, ou a gente vai ser julgado pelas pessoas. As pessoas vão pensar assim, nossa, mas ela é realmente tudo isso? Será? Porque nos primeiros segundos que alguém te escuta, essa pessoa ela já decide se ela gosta ou não gosta de você, se ela vai parar para te ouvir e se realmente você tem credibilidade para falar sobre aquilo. Então, isso é um viés inconsciente que começa ali desde a parte do tom de voz. Se eu chego com uma voz muito infantilizada, por exemplo, vão pensar, nossa, mas essa menina tá aí. Então, assim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas quero ouvir a Valesca também. Esse ponto é muito importante da comunicação para a gente crescer na carreira, né? Adorei essa perspectiva, Letícia. Acho que faz muito sentido, inclusive, quero aprender com você, porque eu acho que eu não tenho essa parte da fonoaudiologia, então, com certeza, depois eu vou conversar com você no privado para a gente saber um pouquinho mais, né? E eu vejo muita comunicação semelhante ao que você trouxe, como uma forma de a gente ser visto, ser lembrado. Um dos principais momentos que me fizeram perceber que comunicação e RH andam juntos foi quando eu era recrutadora e eu percebia candidatos que tinham um bom repertório, um bom currículo, uma boa história para contar, mas tinham dificuldade de contar essa história num processo seletivo. E outras pessoas que eram ótimos profissionais, estavam dentro da empresa, mas na hora de fazer uma apresentação, contar o que eles tinham feito num projeto, também não conseguiam trazer isso. Então, tanto do ponto de vista do candidato,
quanto de um funcionário, eu percebi que a comunicação como uma soft skill, ela é fundamental para profissionais de todas as áreas. E na faculdade, no curso de Relações Públicas e na minha especialização, a gente fala muito de comunicação de um ponto de vista estratégico, a comunicação estratégica das organizações. Isso também é comunicação, mas quando a gente olha para o dia a dia, para a comunicação interpessoal, ela faz bastante diferença e é o que vai ajudar a gente a acessar alguns espaços, algumas oportunidades. Então, eu sei que parece muito injusto, né? Falar, nossa, eu tenho um currículo tão bom, mas a habilidade de se vender no sentido de vender a ideia de que nós estamos preparados para uma oportunidade, seja como candidato ou como funcionário que está visando ser promovido, visando abraçar novos projetos, eu vejo que é bem importante. Uhum. E acho que a Karina está falando. Tá no mudo. Não, desculpa, gente. Me silenciei. Antes da live, a gente estava comentando aqui, né? Os pets participando. A minha cachorrinha estava aqui fazendo barulho. Daí eu me silenciei e esqueci que estava silenciada. Então, nas últimas vagas que eu trabalhei de desenvolvedor, a gente falava bastante sobre a questão da comunicação. E hoje já tem uma perspectiva muito diferente em relação a qual é o estereótipo que a gente tem dos desenvolvedores, né? Não é mais aquele cara calado, que fica no cantinho. Mas eu percebo que isso não é só porque mudou o público e porque hoje a gente tem todo tipo de pessoas sendo desenvolvedor, mas também pela importância da comunicação. Porque quando a gente está falando, por exemplo, de metodologia ágil, a gente está falando de um tipo de metodologia que quase todas as pessoas dentro de uma área de produto, de engenharia, utilizam, e que é baseada em se comunicar constantemente. Eu preciso conseguir descrever minha atividade, eu preciso estar numa daily, dizer o que foi feito, o que não foi feito, onde eu estou tendo dificuldade. E eu começo a achar que quando a gente começa a dividir entre hard, soft skills, técnicas e comportamentais, quando a gente fala de competências dessa forma, às vezes a gente coloca lá a comunicação como uma soft skills ou lá como uma skill comportamental, eu já começo a achar que não é bem assim, né? Ela é parte da técnica do teu trabalho, não só para se vender, mas muitas vezes para poder fazer realmente teu trabalho. Às vezes tu não vai conseguir entregar tanto se tu não conseguir se comunicar, porque tu não vai conseguir produzir em time tão bem, né? Então a gente fala muito sobre essa parte de trabalhar a sua marca pessoal, mas também tem esse impacto, né? Porque às vezes as pessoas elas têm um pouco de receio, né? Muita gente não gosta de se vender, que daí também daria uma outra live de mais algumas horas, né? Mas existe muito essa questão da dificuldade de se vender, mas eu sempre gosto de trazer esse ponto, assim, não é só sobre se vender, comunicação é sobre você fazer melhor o que você tem mesmo, né? Quais são as coisas que você precisa entregar, você vai fazer melhor se você se comunicar bem, né? Eu queria fazer um adendo a isso que você mencionou. Claro. Perdão, desculpa. Eu ia fazer um adendo a isso que você mencionou da comunicação como parte do nosso dia a dia. E eu acho muito interessante esse pensamento de a gente pode ver a comunicação como uma soft skill separada, ou a gente pode ver ela como a mãe de todas as outras competências, porque para eu trabalhar em equipe, eu preciso dela para liderar, eu preciso dela para eu saber usar minha habilidade de negociação, eu também preciso dela. Então, a comunicação, ela está dentro de muitas outras habilidades, né? Então, quando a gente percebe, a gente está se comunicando, até por escrito, né? Como é importante a gente saber se comunicar por escrito, especialmente quando a gente fala de times que têm uma comunicação assíncrona. Então, o tema realmente vai longe, porque ela está em todos os lugares. E, gente, a comunicação é a única que não existe um contrário disso. Não existe o não se comunicar. Porque quando eu deixo de falar, eu deixo de me posicionar, ou eu deixo a outra pessoa ali no vácuo, eu estou comunicando alguma coisa. E eu estou comunicando da pior forma possível, porque eu estou deixando a pessoa completar aquele espaço. E ela vai completar com as ideias dela, com os julgamentos dela. Então, assim, sempre falem, se posicionem. A pior coisa que você pode fazer é não falar. E você abre espaço para outra pessoa pensar o que ela quiser. Você deixou ela livre. Então, não existe o não se comunicar. A gente está se comunicando, mesmo quando a gente não está falando nada. Lembrem disso também. Exatamente. A gente só não está controlando a mensagem, né? A mensagem está sendo distante do que a gente gostaria. E a Mirella, ela perguntou para a gente, o que caracteriza uma comunicação como sendo de impacto? É uma excelente pergunta, viu? Hoje eu utilizo até um teste, eu tenho vários testes ali de comunicação, mas eu costumo usar o teste de estilo comunicativo,
Porque eu digo o seguinte, se você tem uma comunicação que é muito de um estilo e pouco do outro, a sua comunicação não está impactando. Está impactando só um pequeno grupo de pessoas. Por exemplo, geralmente o pessoal do RH usa muito o DISC ou MBTI, e eu uso o estilo comunicativo, depois eu posso mandar aqui um link, alguma coisa para o pessoal acessar como funciona. Mas, por exemplo, se eu tenho um estilo muito amável, então eu sou aquela pessoa que eu falo, olá, tudo bem? Então eu sempre parto do tom de voz, eu vou indo para os outros pontos da comunicação, né? Então a pessoa que tem aquele tom de voz para cima, e ela fala sempre de uma forma muito amável, muito agradável, ela não está impactando as pessoas, ela está passando uma percepção de que ela é muito boazinha, de que é uma pessoa simpática, prestativa, mas ao mesmo tempo que não se posiciona. Se é uma pessoa também do outro estilo totalmente oposto, que é muito condutora, que é mais diretiva, é mais focada no resultado, aí tem um tom de voz que é mais de cima para baixo, um tom de voz que já transmite, às vezes, até uma certa agressividade, eu estou transmitindo para as pessoas de que eu não sou ali muito aberta, eu não consigo engajar tantas pessoas, inspirar. Então, assim, dá para pegar cada estilo ali, os outros dois são expressivo, aquela pessoa que gosta de falar e é mais expressiva mesmo, mas ao mesmo tempo tem dificuldade de ouvir, então também não vai ter uma comunicação de impacto. E o último, analítico, é aquela pessoa que tem muito conhecimento, adora pesquisar, adora estudar, só que quando vai falar, traz tudo isso na mensagem e acaba sendo prolixo. E tem um tom de voz ali mais monótono, a pessoa não consegue prestar atenção até o final. E geralmente os analíticos são aqueles considerados os mais injustiçados. São pessoas que têm um excelente currículo, gostam de estudar muito, só que na hora de falar não consegue colocar todo esse conhecimento. Então também não está tendo uma comunicação de alto impacto. Então quando eu faço essa avaliação e vejo como que está o seu estilo, você tem ali 30% de um, e aí a gente vai vendo isso. Então, se você está muito condutor, eu preciso desenvolver o lado mais amável aqui. Porque senão você não vai conseguir ter impacto na sua comunicação, seja no 1 a 1, seja na hora de dar uma palestra, de falar com as pessoas, de gerir o seu time, de querer chegar numa posição de mais liderança. Você vai ter dificuldade em ter uma comunicação que realmente gere impacto. E para mim, gerar impacto é gerar resultado. É o falar e ter uma ação, gerar um resultado em quem está te ouvindo. E, bom, por aí a gente vai indo para vários métodos e exercícios que depois a gente pode ir aprofundando mais por aqui. Perfeito, muito legal. E eu não uso esse teste de estilo de comunicação, mas gente aqui achou incrível, assim, acho que realmente é um material bem legal para disponibilizar, porque é mais uma ferramenta para a gente tanto se conhecer, quanto também utilizar, né, dentro dos nossos times, etc. Bom, e a próxima coisa que eu queria saber é o que é específico do profissional de RH? A gente falou de forma geral, né, impacto na carreira, etc., mas eu sinto que para o profissional de RH a comunicação ela é mais essencial. Não sei se mais, acho que se a gente coloca na balança, talvez a gente vai dizer que tem outras profissões também, mas eu sinto que é essencial na carreira do profissional de RH de muitas formas, né? Existem muitas camadas ali onde a comunicação influencia. Então, eu queria escutar um pouco de vocês, como que vocês veem essa questão para a área de recursos humanos. Eu conecto essa ideia de ser algo mais essencial, não querendo competir com outras áreas, né? Mas pensando que quando a gente fala de RH, nós estamos lidando com os próprios funcionários, as pessoas que fazem parte do nosso time. Então, existe uma frequência maior de temas que são mais sensíveis. Então, se eu falo com o fornecedor, falo com o cliente, todos esses públicos são importantes. Mas quando eu estou falando do público interno, que são os meus funcionários, a forma como eu falei, o jeito que eu falei, como a Letícia mencionou, até o tom de voz que eu trouxe para trazer a mesma informação, é muito sensível, porque o RH ele cuida desde o pagamento que vai cair na sua conta bancária, a época das suas férias, se você vai ou não ser promovido, se você vai ou não ter uma mudança horizontal de cargo, se você, enfim, gestão de conflitos, muitas vezes o RH acaba dando esse suporte. Então, quando a gente fala disso, eu tenho um impacto muito grande na motivação, no engajamento, até na retenção de talentos. Então, é algo que é como se fosse eu vejo muito o RH como aquela área que é como se fosse o nosso sistema circulatório. Então, ele chega em todos os lugares. Pode ser na logística, lá na produção, lá no PCP, em compras, vendas, onde for. Então, a forma como a gente se posiciona como profissionais de RH
ela pode trazer um impacto para todas essas áreas, em temas que costumam ser um pouco mais sensíveis, porque são temas mais pessoais, quando se trata de olhar para a própria carreira. Então, eu vejo muito, eu traria esse olhar, né, esse peso um pouco maior em comparação às outras áreas. Uhum. Com certeza. Eu costumo dizer que o profissional de RH lembra o profissional advogado. Já vou explicar a relação, porque quando a gente olha para o advogado, a gente pensa, ele tem que se comunicar muito bem, tem que saber ser expressivo, defender uma causa, enfim. Quando a gente pensa no RH, é mais ainda, porque além de falar bem, tem que saber ouvir bem, ou seja, a comunicação como um todo, não só a parte da oratória. E saber ter ali a gestão de conflitos pela comunicação, saber até toda essa parte de feedbacks, enfim. Então, realmente, para o RH, a barra é mais alta nesse sentido de comunicação. E até uma coisa, juntando os estilos comunicativos que eu montei e que foi muito legal para os profissionais de RH, foi que eu peguei cada estilo desses de comunicação e montei como seria o feedback ideal para cada estilo. Porque não dá para eu chegar para uma mesma pessoa que é de um estilo amável para dar o feedback como daria para um condutor. Mesmo se eu usar aquele estilo de feedback que é o mais geral que todo mundo usa, pensando na comunicação não violenta. Né? Tem mais detalhes ali para a gente acrescentar. Perfeito. É muito legal. E o profissional de RH, ele também é um profissional que o trabalho dele é pessoas. Ok? Até nenhuma novidade, né? Mas quando a gente fala de pessoas, na verdade, o que dá problema em 90% das vezes é a comunicação. E aí a coisa cresce, outras coisas aparecem, às vezes a gente tem problemas que não são especificamente de comunicação, às vezes a gente tem diferenças entre as pessoas de fato, assim, mas muitas vezes é comunicação. Muitas vezes eu estou falando A, e aí eu acho que a pessoa está escutando B por causa do tom que eu estou falando, como é que chega, como que essa comunicação atravessa pessoas com histórias diferentes, né? Então, a gente acaba sendo profissional que tem que olhar para essas relações e, muitas vezes, fazer esse trabalho de ajudar com que as pessoas se comuniquem. Então, parte do nosso trabalho não é apenas nos comunicarmos bem, mas, de forma geral, trabalhar a comunicação na empresa. Eu acho que, eu sempre falo, né, que para as lideranças, se eu tivesse que escolher só uma coisa para eles trabalharem, seria o one-on-one, e se eu tivesse que escolher só uma coisa para o profissional do RH saber fazer bem, é trabalhar a comunicação. Porque, e não, veja que eu não falei se comunicar, né? Eu falei trabalhar a comunicação, porque a gente precisa escutar com excelência, devolver com excelência e ainda ensinar com que as outras pessoas façam isso. Então, tem muitas camadas ali onde a gente precisa atuar e a comunicação acaba se tornando bem essencial nesse ponto, né? E o Luiz falou, excelente relação, sistema circulatório vascular. Realmente, eu também adorei essa metáfora. Eu gostaria de acrescentar algo também, Cass, tomando com o que a Letícia mencionou. Eu estou curiosíssima para ver esse teste dela, que eu ainda não conhecia. Então, por favor, Letícia, disponibilize, eu também quero ver. Eu sou uma das pessoas que vem com esse repertório do DISC, então, né, para profissionais de RH que estão assistindo e que usam esse repertório, a ideia é, somando, né, com o teste que a Letícia trouxe, a gente pensar que nós temos perfis diferentes, cada pessoa vai ter o seu estilo, né, no seu perfil, e, consequentemente, isso se reflete no nosso estilo de comunicação. E eu brinco, assim, quando eu estou, né, hoje eu sou mentora de carreira, então, quando eu estou dando essa orientação, eu gosto de pegar esses exemplos que ela trouxe. Então, por exemplo, quem tem um D mais alto, que é o da dominância, eu imagino que se assemelhe com o que ela descreveu do condutor, que é aquela pessoa que puxa mais à frente, que a forma como ela fala parece que ela está mandando você fazer em vez de sugerindo. Enquanto quem tem um D mais baixo, eu já me entrego que eu sou desse grupo, é uma habilidade que o meu desafio já é outro, o meu desafio já é aprender a conduzir mais. Enquanto quem tem um D mais alto, o desafio vai ser talvez ouvir mais, ser um pouco mais apaziguador. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de comunicação, envolve eu entender o meu perfil para pensar nos meus pontos de desenvolvimento, que pode ser investir no que eu já tenho ou investir no que me falta. Então, se eu já tenho um perfil que naturalmente ele é mais, eu vou usar a palavra gentil, não sei se encaixa no mesmo perfil do teste da Letícia, mas usando, né, o conceito de um D mais baixo, um perfil mais gentil, mais diplomático, mais apaziguador, isso é muito positivo. E eu me lembro quando eu era recrutadora,
que nós tínhamos o recrutamento interno, e aí alguém tinha que virar, né, para um funcionário e dizer, olha, então, você não foi selecionado para essa vaga, você não será, né, não seguiu no processo. E os meus colegas falavam assim, fala para a Valesca ir lá falar, que ela tem um jeitinho. O que é esse jeitinho? É o meu estilo natural de comunicação. Claro que eu posso investir nisso e ser ainda melhor nessa habilidade, e também investir no que me falta, que é esse lado um pouco mais firme, um pouco mais direto, que é o que eu venho desenvolvendo nos últimos anos. E entender o nosso estilo e o estilo dos nossos colegas nos permite ter conversas melhores. Então, da mesma forma que eu ajustava a minha comunicação para esse lado mais acolhedor e mais empático, quando eu ia ter uma conversa como essa de feedback, negativa de processo seletivo, eu também precisava ajustar a minha comunicação quando eu ia ter reuniões com algumas pessoas que tinham esse perfil mais direto. Então, se como um outro colega, eu poderia apresentar 10 slides, para essa pessoa, 2, falar logo o resultado, e se ele quiser detalhes, ele vai te perguntar. Então, claro que eu estou criando um personagem aqui, exagerando um pouco, mas a gente entender o perfil do outro e ter essa leitura de cenário também nos ajuda a ter relações melhores e a ajustar a nossa comunicação. Que não quer dizer que eu vou virar outra pessoa, mas que eu vou me ajustar ali. Se eu quero que ele aprove meu projeto, então é melhor fazer esses ajustes, né? Uhum. Perfeito, é isso mesmo. E a gente tem que lembrar que a comunicação é responsabilidade do comunicador. Né? Tem muita gente que chega para mim e fala, Letícia, mas outro que não me entende, estão falando que eu estou sendo agressiva, não estou sendo nada, é meu jeito de falar. Ou, puxa, eu falei, eles não me ouviram. Eu falei, vamos ver onde está o ponto de melhoria, o seu ponto de melhoria, antes de querer jogar no outro. Porque a responsabilidade da comunicação pega para você. Né? Não fica jogando na outra pessoa. Então, um dos pontos aqui, e até puxando o que a Valesca comentou, se eu sou de um estilo mais amável, ou né, me disse também, e eu vou falar com o condutor, eu preciso saber que não dá para chegar ali perguntando do cachorro da pessoa, querendo quebrar o gelo. Eu vou afastar essa pessoa, eu vou quebrar o rapport. Como que eu crio o rapport? Eu tenho que gerar conexão. E um dos pontos, assim, simples e rápidos de você gerar rapport é pela forma como a outra pessoa fala. Se ela chega assim, bom dia, tudo bem? Você não vai chegar, bom dia, tudo bem e você? São coisas tão simples, que às vezes você está tão acostumado a falar bom dia, tudo bem e você, que você não percebe que o outro está falando bom dia, tudo bem? E você já quebra a conexão ali. Então, primeiro, escuta o outro, adapta o seu tom de voz, e aí precisa de um treino mesmo, que tem gente que às vezes acha que está fazendo um tom e está fazendo totalmente outro, está fazendo pior, porque a gente escuta uma curiosidade aqui. A gente escuta a nossa voz de uma forma totalmente diferente de como as outras pessoas estão ouvindo. Então, agora mesmo, estou ouvindo a voz de uma forma completamente diferente de como vocês estão ouvindo aí a live. Então, eu não tenho noção, não tenho autoconhecimento, muitas vezes, de como as pessoas estão me percebendo, porque nem eu estou me percebendo ainda. E poucas pessoas param para depois escutar a própria live, ou ouvir o próprio áudio no WhatsApp, ou gravar uma reunião mais difícil. Esse é um exercício que eu faço, viu? Eu sei que às vezes não é tão permitido assim, mas eu falo para os meus mentorados e o pessoal que está nos meus treinamentos. Gente, vai ter uma conversa mais difícil, vai dar o feedback, vai falar com o time, uma reunião difícil. Grava o áudio, pelo menos no seu celular, assim, para você se ouvir depois. Não é nem gravar o outro, mas é você se ouvir nesse cenário. E dali você começa a se perceber mais, para gerar conexão com outra pessoa. Não adianta só esperar do outro lado, né? Também dá para treinar, né? Se a gente se imagina na situação, o tom já vai ser bem parecido. Na prática sempre muda um pouquinho, mas a gente já sente aquela tensão, já percebe como a voz muda, e nossa voz é realmente muito diferente dentro do nosso ouvido interno, né? Muito maluco isso. Ó, o Eric perguntou, falar firme, alto, tipo comportamento natural do comercial, é bom mesmo? Firme e alto, típico do comercial? Se é sempre bom. Não. Acho que sempre é muita coisa, né? Não, sempre é muita coisa. E, assim, é esperado do comercial que ele saiba se comunicar bem, ter aquela boa oratória. Mas o que eu vejo principalmente, eu falo muito da comunicação autêntica. A outra pessoa, ainda mais se ela é, por exemplo, um estilo totalmente diferente do expressivo, é um analítico, esse estilo afasta. Porque aquela pessoa não quer saber que você é boa ali em falar, em se expressar, em ser mais teatral. Ela quer saber quais são os dados aqui que vão me fazer tomar essa decisão.
Então, o melhor comercial é aquele que consegue ser flexível ali nos estilos, ouvir e ir adaptando. Então, tem essa questão do tom de voz. Aí uma pergunta que todo mundo me faz, que eu sei que alguma hora vai chegar por aqui quando eu começar a entrar nesse assunto. Ah, Letícia, mas quando eu estou fazendo uma reunião geral para várias pessoas e sou do time comercial, porque eu também faço treinamentos para times comerciais, eu falo, então a gente vai estruturar um pitch de vendas aqui, que vai ter uma narrativa por trás, onde eu vou conseguir conectar todos os estilos de comunicadores. Então, eu vou ter ali uma parte onde eu falo, sim, da emoção para conectar o amável. Eu vou ter uma parte onde eu mostro dados para conectar o analítico. Eu vou ter uma parte só de seguir um roteiro bem estabelecido, a pessoa perceber que tem começo, meio e fim, eu já conecto mais o condutor. Quando eu mostro o resultado, também conecto mais o condutor. E, por último, quando eu falo de histórias e quero ouvir a outra pessoa, principalmente, porque o expressivo gosta de falar, eu conecto com o expressivo. Então, dá para a gente fazer tudo isso também em uma palestra, em uma apresentação e conectar todos os estilos. Nossa, eu adorei essa ideia e me lembrou muito quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, como que é importante numa experiência de aprendizagem a gente se adaptar a diversos perfis. Então tem pessoas que gostam mais de ouvir, outras mais de colocar a mão na massa, outras gostam mais de escrever. Cada pessoa vai gostar de aprender de uma forma diferente, né? Então quando a gente se ajusta aos perfis de aprendizado é a mesma ideia, né, Letícia? A gente pensar em se ajustar aos perfis de comunicação para poder conversar com todo mundo. Adorei. A gente tem uma pergunta que eu acho que se... Opa. Você vai falar que eu gostei dessa ideia de pensar na aprendizagem também, né? Porque sim, tem tudo a ver. A gente tem uma pergunta que eu acho que se conecta direto com isso, que é a da Renata. Como trabalhar a comunicação de impacto no mundo omnichannel para captar a atenção? Então, você estava falando lá, Letícia, de falar com públicos diferentes de uma vez só, né? E aí, a gente tem hoje, né, esse mundo onde a gente fala em diferentes canais, com diferentes públicos, e que em cada local é de uma forma, né? E como é que a gente pode trabalhar nossa comunicação de impacto pensando nisso? Olha, tem uma coisa que todo ser humano, assim, ele gosta de curiosidade e de escutar histórias. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado bastante também, eu tenho o Instituto Letícia Pacheco, eu tenho uma jornalista que é especialista em marca pessoal, justamente para construir a sua marca pessoal, e algo que a gente vem trabalhando com os mentorados, que tem esse desafio, né? Como que eu consigo chamar atenção num contexto tão grande quanto esse? É começar com uma história, com uma curiosidade. Então, um dos posts e conteúdos que mais chamou atenção nos últimos tempos ali dos meus conteúdos, que está no Letícia Pacheco Voz, não lembro exatamente a frase, mas era alguma coisa assim. Eu larguei um salário de 30 mil reais porque não poderia viver meu propósito. Aí tem aqueles 3 pontinhos para continuar. As pessoas ficam curiosas para saber. E elas vão continuando falando. E eu não preciso vender nada ali naquele post ou querer chamar atenção demais. Enfim, tem vários exemplos que eu posso trazer aqui. Mas durante esse conteúdo, eu mostro os meus valores, quem eu sou, eu chamo a atenção do público e eu retenho a atenção desse público até o final desse carrossel. São quase, deixa eu até dar uma olhada aqui. São quase 10 cards ali, né? São quase 10 para a pessoa ficar virando e conhecendo toda a história. E a gente tem aplicado bastante isso nos mentorados, de contar a história, não só pensando no contexto de mídias sociais, né? Mas também na hora que você está na empresa, conversando com as pessoas, você pode usar mais desse estilo de narrativa. Achei bem interessante isso que você trouxe, Letícia, porque o primeiríssimo passo é entender quem eu sou e o que eu quero passar. Você mencionou a questão da marca pessoal, né? Quando a gente fala de se comunicar em vários ambientes, com vários perfis de pessoas, continuo sendo eu, continuo sendo a Valesca. Então, eu entender qual é o meu estilo, qual mensagem eu quero transmitir, qual história eu quero contar, como você bem colocou, eu entendo que é um caminho muito acertado para que, independentemente de qual canal eu esteja, eu seja percebida de uma forma parecida. Não é idêntico, porque em cada ambiente a gente consegue mostrar algum elemento a mais ou a menos, mas eu entendo que essa questão de ser a mesma pessoa, ser autêntica, que é o que você também trouxe, é muito positivo, porque dessa forma, quando a gente fala, um dos temas que eu trabalho muito também é a temática de networking, que é como a gente faz para ter bons relacionamentos.
pensando em carreira, pensando em negócios, então são diversos benefícios, né? Vários objetivos podem ser alcançados através de um bom networking. E se em cada ambiente, em cada espaço, eu criasse um personagem, eu ia chegar e a pessoa ia falar, tá, mas não foi isso que eu escutei você falando em outro lugar. E aí causa esse estranhamento. Então, acho bem importante. A gente falou muito sobre se adaptar ao outro, mas também é importante encontrar um equilíbrio para ser fiel a si mesmo, ao seu perfil, porque assim a comunicação ela soa como mais autêntica, em vez de parecer que nós criamos um personagem para cada pessoa com quem a gente vai conversar, e não é essa a ideia. É manter o nosso próprio perfil, a marca e a imagem pessoal que nós queremos transmitir, só fazemos ajustes na forma como nós entregamos essas ideias, como contamos essas histórias. Uhum. É um excelente ponto, porque todo mundo fica assim, mas eu tenho que me flexibilizar na comunicação, como que eu vou estar sendo autêntica? E eu falo justamente sobre isso, eu tenho um treinamento que é o Voz Autêntica, e depois vem para a comunicação autêntica. E aí eu entro, qual que é o seu objetivo com a sua comunicação? Você não precisa mudar quem você é, mas flexibilizar, ouvir o outro, você não vai estar deixando de ser quem você é, né? Então, e quanto mais a gente treina a comunicação, a gente fica mais natural, que é outra coisa que perguntam bastante. Letícia, mas se eu ficar treinando a comunicação, eu não vou ser artificial? Não é melhor eu chegar e falar do meu coração? A gente falar do coração, tem até um vídeo que eu tenho da Michelle Obama, o antes e depois dela. Todo mundo olha para Michelle Obama e fala, nossa, mas ela fala super bem, se comunica super bem. Gente, acreditem ou não, ela falava do coração, e ela fala sobre isso tanto no... Deixando uma dica para o pessoal, no livro dela, quanto no documentário que está na Netflix. E aí o que aconteceu? Ela não tinha a técnica que o Obama tinha para falar. E ele parecia ser muito mais natural do que ela. Ela parecia ser uma mulher mais ríspida, mais forte. E aí a oposição começou não posso dizer, a manchar a marca pessoal dela, falando que ela era uma mulher rabugenta, agressiva. Então, ela precisou fazer todo um trabalho de comunicação, olhar para ela e ver, realmente, a forma como eu estou falando reflete como eu quero ser percebida? Estou sendo percebida de uma forma autêntica? Ou não? As pessoas estão distorcendo a minha imagem, mas é justamente pela forma como eu estou falando hoje. E aí a gente vê toda a transformação da Michelle se comunicando muito melhor. Depois dei um Google, assim, viu? Bem antigo dela e um vídeo atual, para vocês não pensarem assim, Letícia, não é possível, a Michelle se comunica bem sempre. Depois dá uma olhada. Mas a gente tem vários casos, né, de pessoas, principalmente na política, porque na política tem a coisa de tu receber a resposta do público e aí conseguir ir buscando modificar a tua imagem para ela ser percebida mais próximo do que tu queres, né? Mas existem vários casos de pessoas que reformularam a autoimagem, né? E aí eu vou emendar com a pergunta da Mirella, que é, de que forma a comunicação não verbal influencia o impacto de uma mensagem? Eu vou ter que falar primeiro. Gente, para mim é 100%. 100%. Não adianta eu ir lá, eu tenho um mega discurso, eu sei a minha narrativa. Eu cansei de ver pessoas que falam assim para mim, Letícia, eu já fiz o curso de palestrante do fulano de tal, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E a pessoa chega falando assim comigo. Desculpa, era melhor você não ter o curso de palestrante, não ter estrutura, mas falar de uma forma, com uma psicodinâmica vocal que transmite mais autoridade do que assim. Porque o não verbal é o que chega primeiro. Então, a nossa imagem, a forma como a gente fala, chega primeiro. Então, às vezes a gente fica muito preocupado o que a gente vai falar e não pensa no como a gente vai falar. Então, esse é o primeiro pilar, assim. Se eu chegar... E aí, dentro dessa parte do não verbal, eu divido em 8 pontos, não vou falar todos aqui, mas 2 que para mim são principais e que tem estudos comprovando que realmente são pontos principais, é a parte da dicção. Então, por exemplo, se eu chego aqui falando com uma dicção muito fechada, então eu estou aqui falando desse jeito com vocês, o que eu transmito? Pode parecer que eu estou com uma agressividade contida. Então, estou com uma raiva de alguém, estou aqui fazendo essa live, não já é hora de acabar, estou tensa, sabe? Tô ali com uma agressividade contida. Agora, se eu chego e eu tenho uma dicção imprecisa, eu falo, e às vezes eu tô falando desse jeito, a língua é meio solta, os sons das palavras que eu falo não são tão precisos, pode parecer que eu sei muito menos do que aquilo que eu sei mesmo. Agora, se eu falo bem articulado, de uma forma precisa os sons, as pessoas me percebem de uma forma muito melhor. Eu transmito muito mais verdade e credibilidade quando eu falo de uma forma mais aberta e articulada.
E aí, uma coisa é eu saber isso, outra coisa é eu conseguir falar dessa forma. E tem um monte de gente que fala assim, eu sei que eu tenho que falar mais aberto, mas entre saber e conseguir, aí o pessoal geralmente sai seguindo dicas na internet de, não vou colocar a caneta na boca, eu vou falar assim. Gente, o que acontece quando eu começo a falar desse jeito? Eu fico mais tensa ainda, na maioria das vezes. E eu saio falando de uma forma assim. Eu tive até uma vez uma das pessoas que participou da mentoria, era até de um time comercial, inclusive. E falou, nossa, parece que eu fiquei com um sotaque mais de paulista agora, que eu falo meio... E aí, gente, quando a gente começa a mexer com voz, com não verbal, a gente tem que saber fazer isso de uma forma certa, senão a gente pode piorar a situação. E um outro ponto, além da dicção, é toda a questão do tom de voz. Então, se eu chego com um tom muito agudo desse jeito, não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, eu vou transmitir uma infantilidade. Vai parecer que eu sou mais imatura. Eu já tive, inclusive, um caso de uma moça que participou dessa mentoria em grupo, que ela só entrou para a mentoria depois que ela recebeu um feedback. Na verdade, ela recebeu um feedback de que ela precisava se posicionar mais na empresa. Porque assim, gente, posicionar mais pode ser muita coisa, né? Então, ela começou, acho que até investiu em alguns cursos por aí, começou a se posicionar mais, a falar mais, mas ela tinha uma voz muito infantilizada. Não era nem a questão do tom só, ela falava e ela sorria junto. Então, o estilo amável lá em cima. E aí, apesar dela ser boa tecnicamente, a gente sabe que para subir na carreira não adianta só a parte técnica, a gente tem que saber falar, se comunicar, como as pessoas vão nos perceber. E ela acabou sendo demitida. Ela estava nessa fase quando entrou nessa mentoria e ela não sabia que essa parte do posicionamento tinha a ver com o tom de voz dela, porque ninguém chegou para ela e falou especificamente. Isso é uma coisa que eu queria trazer mais para o lado do RH também. Às vezes a gente não, ninguém sabe, na verdade, como chegar para o outro e falar, olha, desculpa, não tem como você subir para um cargo de liderança, porque as pessoas não vão colocar fé em você porque você fala como uma criança. Ninguém vai chegar e falar isso. E as pessoas não sabem como falar isso, né? Enfim, mas teve um bom sucesso depois dessa moça. Depois de 3 semanas já estava com uma voz muito melhor, aí foi melhorando. A gente precisa de pelo menos 8 semanas para mudar completamente a forma como a gente fala. Então, tem algumas pessoas que falam, Alexa, 8 semanas é muito tempo. E aí eu falo, gente, imagina que durante 30 anos da sua vida, 40, 50, não sei quanto tempo da sua vida, você falou de uma forma. E são 8 semanas para você mudar completamente a forma como você fala e finalmente conquistar os seus objetivos. Então, eu colocaria esses 2 pontos aqui, para mim, é prioridade máxima, você primeiro olhar para o seu não verbal, para a psicodinâmica vocal, antes de pensar só no que eu preciso falar. Então, tem tudo a ver com esse impacto na comunicação. Olha só, que incrível, né? E a Gilmara fez uma pergunta também, que eu vou considerar já respondida aqui, mas para não deixar passar, se a comunicação de impacto gera confiança. Sim, né? Porque quando a gente está falando aqui sobre como a mensagem chega, se eu não falo da forma correta, eu realmente posso não fazer com que as pessoas confiem na mensagem, né? Então, falamos aqui um pouquinho sobre isso. E aí, eu queria vir para quais são os principais erros que os profissionais cometem em relação à comunicação. Nossa, são muitos, né? Inclusive, a gente está sempre trabalhando, né? Eu vejo que, assim, eu trabalho com comunicação há muito tempo, mas estou super aprendendo com a Letícia, gente. Já quero acompanhar os conteúdos dela com mais profundidade, porque a gente vê que tem sempre muito para melhorar, né? Eu vejo que, com relação à comunicação, eu trazendo um relato meu, assim, de algo que me ajudou a melhorar muito, eu sei que tem gente que vai ficar brava de eu falar isso, mas é o treino. É chato quando a gente fala isso, porque parece que, nossa, mas então é isso, eu tenho que ficar esperando, eu tenho que ficar me expondo, eu tenho que me colocar em situações desconfortáveis, esperando que isso melhore. Não é só o treino, a técnica também vai te ajudar. Mas o treino, ele é importante, e eu me lembro que quando eu comecei oficialmente a minha carreira, né, dentro de grandes empresas, eu já vinha com uma bagagem de ter sido professora de idiomas. No meu curso da faculdade, como eu cursei Relações Públicas, a gente tinha muito poucas provas, a maioria eram seminários, trabalhos, então essa exposição e essa situação de desconforto de falar em público, por exemplo, é algo que eu já tinha vivenciado muitas outras vezes.
Então, dentro do meu ambiente de trabalho, numa grande empresa, quando eu ia lá falar em nome da empresa, como a pessoa do RH da empresa X, a gente leva lá o apelido, né, o sobrenome da empresa, a Valesca dá e vem o nome da empresa. Então, como porta-vozes, que é outro ponto do RH, né, muitas vezes nós somos os porta-vozes da empresa, então eu ia em eventos para falar de programa de estágio e tudo mais. Então, enfim, não só programas de estágio, né, mas também que a gente tinha um trabalho bem forte voltado para esse público. Então, como que eu conseguia ter uma boa comunicação e sigo melhorando essa habilidade? Quando a gente se expõe a essas situações. Eu queria pegar um gancho em algo também que a Letícia falou, da comunicação não verbal, e a questão do treino, porque ela nos ajuda também na questão da inteligência emocional. Porque quanto mais a gente vai se expondo a essas situações, menos desconfortável fica. E eu falo muito, até eu vi aqui que a Renata trouxe uma pergunta, né, de processos seletivos e comunicação, sobre a forma como nós falamos, se isso pode até retirar uma pessoa de um processo seletivo. Eu vou deixar para a Letícia falar mais sobre a questão da voz, que ela domina o assunto, mas eu queria falar da questão das emoções, porque um candidato que tinha muita coisa legal para falar, ou uma pessoa que está representando a empresa e vai fazer uma apresentação, se essa pessoa está muito nervosa, ela vai ter muita dificuldade de expressar o que ela pensa, por mais que ela tenha treinado, por mais que ela tenha um bom repertório, por mais que ela tenha se preparado. Então, o preparo e a técnica são importantes, mas não subestime o treino. O treino ajuda muito para a gente ganhar confiança, para ficar menos desconfortável. Recentemente, eu voltei à Unesp, que é a universidade onde eu me formei, e eu dei uma palestra sobre processos seletivos, inclusive, e aí, durante o evento, né, logo no início, os slides desapareceram, porque o computador do evento deu algum problema, então você imagina, você falando em público para uma quantidade grande de pessoas, e aí os slides desaparecem. No meu estilo, do meu perfil, eu vou um pouco para o humor. Eu falei, bom, mas tudo bem, não tem problema, porque eu já decorei a apresentação e continuei falando como se nada. Estava suada? Com certeza. Nervosa? Muito, porque você não espera que isso vai acontecer. Não o suficiente, o microfone também parou. Aí você respira, tenta se manter plena, espera o próximo microfone vir e vai. Só que esse jogo de cintura, que não quer dizer que eu faço com perfeição, claro, estou sempre me aprimorando, mas a gente vai conseguindo lidar melhor com esses errinhos, essas falhas e esses imprevistos quando a gente treina, quando a gente se expõe, quando a gente se coloca em situações que você vai representar a empresa, que você vai para uma entrevista de emprego. Então, qualquer situação que demande uma boa comunicação, com o tempo isso também vai melhorando. Claro que isso é acelerado quando você busca um profissional, quando você busca técnicas, quando você acelera esse aprendizado para não esperar 30 anos até você conseguir aprender algumas coisas, mas a prática eu vejo que vai ajudar bastante. Então, o que as pessoas fazem, um dos erros é esperar ficar perfeito para ir lá falar. Vai. Muita coisa a gente aprende na prática. E eu ia colocar um ponto aqui que principalmente nós mulheres, a gente tem essa questão de fazer muito bem feito. Quando eu tiver certeza que eu estou contando muito bem a minha história, que faz sentido esse processo, eu vou. E, gente, até lá, eu vou falar uma coisa: os homens já foram, já voltaram. Eu quero principalmente empoderar as mulheres a irem mais. E também buscarem mais ajuda, porque muitas vezes a gente pensa, não, mas isso é bobo, será que só eu preciso de ajuda com isso? E aí, pegando essa parte da comunicação, né, do medo de falar em público, ou de se expor, ou de falar de você mesma, gente, mais de 90% da população tem esse medo. Então, e aí um exercício, já que a Valesca comentou sobre esses imprevistos, que ela foi falando, eu dei até risada dessa questão dos slides. Gente, isso aconteceu comigo recentemente. E eu faço isso há muito tempo, de falar em público. E eu fui assim, não foi uma palestra pequena, era uma palestra para muita gente, num teatro. E eu combinei que ia falar 10 minutos. E sempre, quanto menos tempo a gente tem para falar, mais a gente tem que se preparar mesmo, gente. Esse é o segredo. Se tem minuto, tem que se preparar muito mais. Eu falei, não, vou levar aqui, então, esses slides, assim, deixei tudo cronometrado. Entrei no palco. E aí, coloquei toda a minha técnica. Eu tenho várias técnicas, então, a técnica de amortecimento, a técnica de, enfim. E falei, gente, não tá aparecendo esses slides. Eu só continuei.
E, assim, eram slides que eu queria mostrar o vídeo, para mostrar o exemplo, assim, eu realmente fazia parte da apresentação dos slides. Então, a primeira coisa que eu digo para as pessoas quando acontece algum imprevisto, as pessoas não sabem o que estava preparado. Então, na verdade, as pessoas do teatro que estavam ali não sabiam que tinha um slide para passar. Então, eu só continuei. Incrivelmente, eu terminei em 10 minutos. Por quê? Eu tinha treinado antes, eu passei os slides. E assim, depois com a técnica, uma vez que você treina os 10 minutos, você faz em 10 minutos, mesmo estando super nervosa. Então, essa questão de treino mesmo. E uma outra coisa para o pessoal colocar em prática: a nossa cabeça sozinha já vai acabar com a gente. Então, quando a Valesca falou, às vezes pode acontecer um imprevisto, alguma coisa, você não sabe o que fazer. Gente, só da gente pensar que a gente vai ter uma apresentação em público, a sua cabeça já começa a pensar sobre isso. Já pensa em 1000 coisas que vão dar errado. E aí eu falo o seguinte, aproveita a sua cabeça, então, e pensa mesmo, tudo que pode dar errado. Ah, eu acho que eu vou esquecer tal coisa. Então, qual que é o antídoto? O que, que você pode fazer se acontecer isso? Qual que é o plano B? Ah, então, se eu esquecer tal coisa, eu posso fazer, eu posso, enfim, você vai colocando algumas estratégias para você. Ah, se sumir os slides, o que, que eu posso fazer? Se o microfone parar de funcionar, o que, que eu posso fazer? Você pode ir pensando em todos esses cenários negativos e tendo um antídoto para isso, para você se preparar. Porque aí, na hora que você chegar lá e realmente dar errado alguma coisa, você já está preparado. Já pensou sobre isso antes? Ah, eu vou para uma entrevista de emprego. E, não quero que me perguntem por que, que eu saí desse emprego, porque, na verdade, eu briguei com o chefe. Então, se prepara, o que, que você vai falar se te perguntarem isso? E pensa no pior cenário possível mesmo, dando os antídotos. E na hora que isso acontecer, você vai estar preparado. E você vai perceber que você se preparou muito mais do que realmente foi aquela situação. Mas isso já vai ter sido um ótimo treino. Nossa, eu adorei. Essa história Essa é uma das perguntas mais que um dos serviços que eu tenho é realmente preparar pessoas para entrevistas de emprego, porque aí eu mesclo essa parte de RH com a da comunicação. E uma das perguntas que as pessoas ficam mais tensas é: por que você quer sair do seu emprego atual? Ou por que você quer trocar de emprego ou qualquer coisa do tipo? E assim, é realmente cutuca a ferida, né? Porque você não quer lavar roupa suja, você não quer expor para o recrutador o que está acontecendo, o que você tem satisfeito. E claro, realmente a gente não deve fazer isso. Mas então, como eu faço? E aí a pessoa tem medo de soar artificial. Perfeito, Letícia. Essa é uma das perguntas que muito bem colocado, porque quanto mais medo você tem daquela pergunta, mais importante você se preparar. E eu diria que quanto mais medo você tem, maiores as chances de te perguntarem. A gente atrai, na verdade. Se você fica pensando assim, não, eu não quero isso aconteça, não quero isso aconteça, o que acontece, vai acontecer. Se você fica pensando, não, eu não quero gaguejar na entrevista, eu não quero falar né, você vai acabar fazendo isso. Em relação a esses pontos que a gente tem dificuldade de falar, quando eu vou contar a minha história, minha voz vai tremer um pouquinho mais naquela parte. Uhum. Aí o recrutador já vai saber intuitivamente que aquela é uma pergunta importante de fazer, né? E eu ia comentar exatamente isso, Valesca, como essa pergunta, ela aparece, assim, constantemente, né? Como é que eu conto uma informação que é difícil, de N formas, né? Pode ser no feedback, pode ser numa entrevista, e existe sempre uma forma de você falar aquilo com o cuidado que você quer falar, sem mentir e também sem deixar de ser autêntico, que é o que a Letícia fala tanto, né? Sobre a gente ser autêntico com a nossa história, com quem a gente é, com o que a gente quer contar de nós. Então, é possível, assim. E isso também é uma competência que a gente treina. Eu lembro lá, eu, Karina, jovem em RH, pensando, nossa, como é que eu vou dizer tal coisa? E hoje eu tenho um processo. Isso aconteceu esse final de semana, gente, uma coisa pessoal aconteceu, e aí eu pensei assim, como é que eu vou dizer isso? E eu geralmente sou a pessoa que ajuda as outras pessoas a saberem como dizer as coisas, né? Mas eu tenho um processo meu, que quando é o que é difícil para mim, eu não me angustio mais por não saber na hora, porque é comum eu não saber na hora que a coisa acontece. Na hora que a coisa acontece, bate a emoção, bate o teu sentimento sobre aquele assunto. Então eu já sei, então eu falo assim, eu não vou responder agora. E eu não vou pensar sobre isso agora também. Amanhã eu devo ter a resposta. Eu geralmente preciso dormir e daí no outro dia eu falo assim: eu posso falar tal coisa. Vem, sabe, a resposta. Porque daí eu me distancio um pouquinho daquela emoção inicial, penso sobre o que eu quero falar, reflito, converso comigo que não tem nada de errado eu falar o que eu quero, o que eu desejo, que se eu falar com cuidado tá tudo bem, o combinado não sai caro, e aí a gente consegue achar as palavras depois. Então, eu tenho esse processo de precisar de um tempo
quando é um assunto que para mim pode soar delicado, e aí depois vem. Mas a gente vai descobrindo, né? A gente vai treinando essa habilidade, e daí quando a gente vê, a gente tá falando um negócio que era super difícil, com calma, com tranquilidade, com atenção. Bom, gente, a gente já tá nos minutos finais da nossa live, e aí a última coisa que eu queria pedir é para que cada uma de vocês dissesse uma sugestão para que as pessoas pudessem sair daqui da live e aplicar amanhã, fazer diferente a partir de amanhã. Uma excelente pergunta, viu? Então, bom, o que elas podem fazer é continuar acompanhando a Academia de RH, vai ter um conteúdo meu por lá. Maravilhosa! Então, essa já é uma mega dica. Só um parênteses aqui para metalinguagem, gente, porque é isso que vocês devem fazer, ser como a Letícia, que aproveitou a pergunta para contar sobre ela, ajudar todo mundo que está aqui e também se comunicar sobre o conteúdo dela. Olha só essa metalinguagem maravilhosa. Obrigada, viu? E, gente, eu sou muito prática, porque trabalhar comunicação não adianta eu ficar lá tirando um monte de regra. Eu passo exercício mesmo para você já perceber na hora a sua evolução. Então, é sempre bem prático o conteúdo que eu coloquei lá também é uma masterclass. Deixe também o meu perfil para o pessoal me conhecer mais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, que eu utilizo bastante, que é a Letícia Pacheco Voz. E lembrem-se sempre aqui, quem não é visto não é lembrado, mas quem não é ouvido também não é. Então, se faça ser ouvido com a sua melhor versão, encontre ela. E para isso a gente tem como realmente treinar para encontrar. Perfeito, gente. Amei. Eu já estou com saudades, adorei esse nosso papo. Acho que a minha contribuição, ela seria que, acessando todas essas dicas, com base em tudo que nós falamos hoje, busque o equilíbrio entre você falar o que tem que ser dito, mas mantendo relacionamentos. Porque quando a gente pensa em relacionamentos, em networking, em carreira e tudo isso, eu preciso me posicionar, eu preciso dar notícias ruins, eu preciso dar feedbacks negativos, isso faz parte do nosso trabalho. Somos adultos, a gente tem que lidar com isso, não tem como escapar. Mas isso nunca vai ser justificativa para que isso aconteça de uma maneira rude ou grosseira. Ao mesmo tempo, eu também não vou ser muito permissiva, porque aí eu vou perder o outro lado, que é o que eu deveria estar dizendo, né? Eu entro numa reunião, saio da reunião sem dizer o que eu precisava dizer, e o problema não vai se resolver sozinho. Então, pensando nessa dinâmica, e vem aquele peso maior, né? As pessoas do RH têm aquela fama de precisa ser o exemplo, que realmente as pessoas buscam essa inspiração. Então, buscar o equilíbrio entre falar o que tem que ser dito, mas manter relacionamentos. E então, sejam como a Letícia falou, busque a sua melhor versão para que você possa se posicionar, mantendo bons relacionamentos e tendo muito sucesso na sua carreira também. Perfeito. Eu também vou deixar. Pode falar, Letícia. Quero falar que eu queria agradecer super, viu? A Karina, a Valesca, que estão aqui nessa live, o pessoal que está comentando, o convite da Renata, do Eric, está sendo muito bacana mesmo, viu? Contem comigo. Perfeito. Bom, eu também vou deixar minha dica final. Eu trabalho muito com profissionais de RH, sempre trabalhei, hoje eu sou mentora porque eu realmente mentorei muita gente ao longo da minha carreira, naturalmente com o meu trabalho, e normalmente os profissionais de RH, eles, por esse instinto de cuidar, normalmente evitam ou não têm coragem de falar certas coisas, nem de se posicionar. A gente falou muito sobre isso hoje, e aí eu queria dizer para vocês que é difícil, mas é possível. Então, busquem, continuem aqui, acompanhem os conteúdos da Valesca e da Letícia que falam especificamente sobre isso, porque realmente a gente precisa nas nossas vidas, no nosso trabalho, e não fica fácil também, tá? Às vezes a gente olha para o outro e fala assim, eu falei, mas o outro falou com tanta calma, o outro não tá calmo. O outro não tá calmo, ele tá só conseguindo se comunicar bem, a gente tá nervoso por dentro. E tá tudo bem também, né? Então, era isso que eu queria deixar de mensagem final. Queria agradecer demais a Valesca e a Letícia por estarem aqui, por trazerem tantos conteúdos pra gente. E aí também queria agradecer o pessoal que ficou no chat, que mandou pergunta. Foi uma live bem movimentada. Eu achei que a gente não ia conseguir passar por todas as perguntas hoje. Então, eu queria agradecer demais e desejar uma boa noite para todo mundo. E acompanhem os nossos conteúdos da Academia de RH, porque tem mais live. Hoje foi só o primeiro dia e tem muito conteúdo para entrar no ar. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.